E eu vou falar para vocês, hoje o palco se chama a cidade de Ivaí, Paraná, isso mesmo, né? Eu estou aqui na Bitumirim. E eu tô falando com meu amigo, olha aqui, ó. Como é que você tá? Tudo bom? Tranquilo, Juan? Perfeito. Tranquilo. Eu vim fazer aqui um bate-papo aqui com o Juan da Bitumirim. E aqui eu quero que você passe as suas credenciais, fala suas credenciais aqui pra turma. Maravilha. Então, eu me chamo Juan Neivert, eu tenho 26 anos, sou uma pessoa jovem ainda comparada com a galera que trabalha aqui. Hoje eu sou a quarta geração que está aqui na empresa. Faz só 2 anos que eu estou aqui, mas eu me criei aqui desde criança. Então, apesar de pouco tempo eu estar aqui na empresa, atuante mesmo, já é alguma coisa que eu me criei e sempre tive aqui a vida inteira, né? Trabalhando também quando era criança, ajudando meu avô no que eu podia. Então, não é algo novo para mim, né? Apesar de 2 anos, a minha vida inteira foi fazer parte da Bitumirim. Desde pequenininho aqui, Sim. né? Cara, isso é legal. E na sua... Agora, como que... Tá, chegamos no ponto da onde a gente veio, né? E desde quando você foi se criando aqui, como que você foi se criando no sentido de se desenvolvendo, né? Você vai bebendo da fonte dos que já fizeram e vai tomando conhecimento, né? Como é que... Sim. Como é que funciona hoje, assim, a erva mate? Como é que é para você, assim, no seu coração? Antes de falar sobre a erva mate em si, vou falar sobre a família. Isso. Que é o mais importante, né? E é o que me fez estar hoje aqui. Eu me criei desde pequeno ouvindo muito da minha família contar como foi difícil ter tudo que a gente tem hoje. Sempre tentando mostrar para as novas gerações que o que a gente tinha de conforto tinha sido construído com muito trabalho duro e que a gente tinha que valorizar aquilo, porque às vezes eu acredito que muita gente jovem que vem ao mundo já vem num mundo fácil, né, entre aspas, já tem, né, o prato já está feito na mesa, mas às vezes a pessoa não valoriza quem ajudou a fazer, colocar a comida na mesa, né? E eu, quando era muito pequeno, ainda cheguei a ver meu bisavô, que foi o Gustavo Adolfo Neivert, o nome dele. Ele que fundou a Bitumirim, eu acabei conhecendo ele um pouco. Quando eu tinha 6 anos, ele faleceu. Mas o pouco que eu vi ele naquela situação muito debilitada, no final da vida dele, ele ficou 10 anos cadeira de roda, não falava mais porque ele tinha Alzheimer e Parkinson. Então foi uma pessoa assim que no final da vida dele sofreu muito. E vendo meu bisavô naquela situação, depois eu me convivi muito com meu avô. Meu avô foi praticamente meu segundo pai. Ele sempre, dos netos, né, teve eu como um dos netos assim que ele mais trazia aqui para Bitumirim. Desde os meus 10 anos de idade eu já vinha plantar erva aqui com meu avô. Ele trazia eu junto, a gente passava a tarde inteira plantando erva. Aí a gente, às vezes ele me colocava para carpir, colocava eu para dirigir trator. Então, desde muito pequeno, eu já peguei bastante coisa de como que era trabalhar no serviço braçal e no serviço mais difícil que tinha na empresa, porque hoje o mais complicado é você ficar lá fazendo o serviço braçal. E o que o meu avô quis mostrar com isso? Falou assim, é muito difícil a vida de quem trabalha. É muito difícil a vida desse pessoal, né, que está aqui ajudando a empresa a continuar existindo, e você tem que valorizar tudo que a gente construiu, porque antes a gente fazia isso também, né? Antes a gente trabalhava duro igual eles, mas hoje você não precisa mais fazer isso. Ele quis te ensinar valores, né? Isso, ele queria mostrar o valor do trabalho, falar assim, valorize o que você tem, porque não é fácil. O cara que passa às vezes, estou falando quando era criança, né, há 15 anos atrás, ele trabalhava o dia inteiro para ganhar R$50, né, o diarista, a gente chama de diarista. E às vezes daí meu avô falava assim, você vai gastar R$50, veja que você tem que passar o dia inteiro aqui trabalhando para ganhar R$50. Então você tem que valorizar cada centavo que você ganha, de graça, né, tipo, o que minha família tá me dando. Eu valorizar aqueles R$50 como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro no sol antes de eu gastar. Então eu sempre fui ensinado pela minha família uma cultura de trabalho, uma cultura de valorizar o que a gente tem, de não ser uma pessoa que é extravagante, de ficar gastando dinheiro com coisa que a gente não vai usar.
Então, o que eu sou hoje é muito atrelado ao que meu avô me ensinou de valores, minha mãe, meu pai, né? Toda a minha família inteira foi sempre uma família assim que me trouxe muito, me agregou muito, né? Do que eu sou hoje. Então, eu sou bem grato a eles, que hoje, né, eu tô aqui graças a eles. Ah, legal. E você tem formação e faculdade? Sim. É uma pergunta que eu não tinha te feito antes, né? Então, e até concluindo tudo a jornada que eu contei, a erva mate, ela entra como a minha família trabalha com isso, e isso me fez me apaixonar por erva mate, porque foi o que deu sustento para minha família a vida inteira. É o que a gente trabalha hoje, então eu amo esse mundo por conta de que minha família me mostrou que esse mundo é maravilhoso, né? E sobre formação, apesar de eu ter ajudado meu avô muito e ter crescido nesse meio do interior, eu não me imaginava trabalhando aqui. Na verdade, eu achei que a última coisa que eu faria na vida era estar aqui hoje. Caramba, sério? Você pensava que você ia seguir outro caminho, então? Com certeza. Por quê? Eu sempre, apesar de ser do interior, eu tive acesso muito cedo à internet. E a maior parte dos meus amigos não eram daqui. A maior parte das minhas amizades eram digitais. Então, eu tinha muito amigo digital. E isso fez com que minha cabeça ficasse muito mais... minha cabeça não, mas eu estava muito mais abrangente o mundo para mim. Eu queria conhecer o mundo, não queria ficar preso aqui. E eu via a minha situação aqui na cidade do interior como uma situação que eu não queria estar. E eu era muito apaixonado por tecnologia, principalmente por robótica e programação. E eu falava sempre, quando eu for fazer faculdade, eu vou fazer engenharia mecatrônica, porque eu quero construir robô, meu sonho é construir robô. E eu falava isso pro meu avô, todo mundo falava, mas não adianta, isso aí na época nem tinha robô, mas era uma coisa que eu queria. Mas por conta de uma limitação que eu tinha educacional, querendo ou não, a educação pública aqui na minha cidade, a gente não tem escola particular, só escola pública. A vida inteira é escola pública. Não que ela seja ruim, mas eu não tinha preparo e base para conseguir passar no vestibular para mecatrônica. E eu não conseguia nem me desenvolver no cursinho porque eu não tinha base. Eu saí meio que semi-analfabeto da escola, sabe? Daqui no ensino médio, quando me formei no terceirão. Então eu acabei tendo que abandonar meu sonho de engenharia em mecatrônica por conta de que eu não conseguia passar no vestibular. Eu falei, agora não... Eu abandonei esse meu sonho, sabe aquele negócio de fazer o que aparecer? Daí deu certo de eu encontrar um dia um café lá na PUC, tinha um café com um coordenador de vários cursos que tinham lá. E eu me engajei muito com o coordenador do curso de administração, a gente conversou muito, fez uma amizade enorme, e ele me convenceu a fazer administração lá na PUC. Então eu comecei a fazer administração na PUC, e terminei, fiz tudo, mas sempre querendo sair daqui, querendo ir embora. Eu fui morar daí em São Paulo, trabalhei com o mercado financeiro, dava aula sobre mercado financeiro para a galera lá no Grupo Primo, do Thiago Nigro, né? Sim. Trabalhava junto com o Bruno Perini, com o Bruno Perrucho, e eu coordenava uma parte também da comunidade deles. E depois disso, eu quis empreender, abri uma startup com uns amigos meus, que eram programadores. Eu adoro essa palavra, startup. Então, eu tentei várias startups, já tive uma comunidade também. Uma comunidade com 1.500 membros, só que era gratuita, chamada Society o nome. Essa comunidade era no Discord e WhatsApp, então a gente tinha grupo do WhatsApp e Discord. Lá no Discord tinha aula toda semana, todo dia tinha uma aula com alguém diferente. Mas era financeira ou programação? A Society era um grupo de jovens que tinham de todos os interesses possíveis. Tinha gente que queria ser programador, tinha gente que queria trabalhar com marketing digital, tinha gente que... na parte do marketing digital tem várias coisas, né? Quer ser designer. Então ali, eu, por exemplo, chamava segunda-feira, vamos fazer uma aula sobre design hoje. Eu chamava um amigo meu, ele fazia uma aula lá pra galera, de graça. Sempre de graça, para todo mundo. Então a gente criou muita coisa de graça. Eu mesmo pagava curso por fora, aprendia tudo que eu podia. Igual eu fiz uma vez um curso muito top da 49 Educação, sobre startup. Tudo que eu aprendia, eu repassava para a comunidade de graça. Eu pagava caro por aquilo e repassava de graça, porque sempre fui uma pessoa muito filantrópica, sabe? Sempre quis ajudar o próximo através da educação. E aí eu empreendi muito nessa parte de educação. Acabou que eu
não tinha mais tempo para cuidar da comunidade. Hoje ela está lá só existindo, mas não é ativa. E eu fui tentar empreender, não deu certo. Acabou que eu fui morar nos Estados Unidos. Do nada, assim. Você diz o empreender era empreender em startup. Isso, a gente estava criando um aplicativo para ensinar pessoas a programarem, através de um aplicativo. Ela ia ter uma jornada do básico ao avançado, como para a pessoa aprender a programar no aplicativo, né? Tipo, ia ter ali, né, várias formas de ensinar a pessoa didaticamente a aprender a programar de uma forma fácil e acessível, né? Essa era a ideia principal. E aí eu acabei não dando certo com os meus sócios, e nisso eu falei assim, tá, agora eu quero desbravar o mundo e eu vou tentar uma coisa diferente que eu nunca fiz. Quem vê pensa, falando assim, parece que tá em 40 anos, né? Mas não, tá com 26, desbravando no mundo, vamos lá. E aí muita coisa rápida acontecendo, então. É muita, isso que eu tô contando bem por cima. Tô contando por cima. É que eu me formei com 22 anos, né, na faculdade. Então, eu comecei com 18, né, a faculdade durou 4 anos e pouco. Com 22 anos eu já tinha me formado. Então, eu me formei cedo. Então, hoje eu vou fazer 27 anos. Então, eu terminei a faculdade em 2019. Então, tem um tempo aí, né? Que deu pra viver. Aí foi para os Estados Unidos. Daí eu liguei para uma amiga minha lá, que ela é mais velha, 50 e poucos anos, que virou minha mãe lá, americana. E ela falou assim, pode vir para cá que eu arrumo um emprego para você e um lugar para você ficar. Mas nem sabendo que eu ia ficar, no dia que eu cheguei lá eu descobri. Foi a hora que eu cheguei lá no aeroporto, ela falou, achei um lugar para você ficar. Daí eu fui lá na classe. Meti o louco. Não, essas histórias são as melhores, cara. E nisso, os meus ex-sócios, eles programavam Swift, que é uma programação focada para aplicativo da Apple. E eu gostei muito eu ficava no dia a dia com eles ali, vendo eles programar. E eu me apaixonei por essa linguagem. Falei, nossa, Swift é uma coisa bem legal. E não é que deu certo do marido dela, que ele é americano mesmo, ser programador senior em Swift. Ele era programador há 40 anos. Então o cara começou a internet lá com ele, né? Ele programava no papel ainda. Ele estava nos primórdios da internet. Em 1990 ele já era programador senior, pra você ter uma ideia. E ela falou, Rua, ele tem uma turma que ele está ensinando para aprender a programar, você não quer entrar nessa turma? E aí eu estava lá, comecei a fazer aula de programação com ele. Só que ele já estava muito avançado, fazia 2 anos que estava tendo aquelas aulas. Eu cheguei lá, para mim parecia tudo grego. Limitação linguística, porque eu não entendia muito bem a questão da língua inglesa na parte técnica, e a parte também técnica que eu não tinha, suficiente para chegar no nível deles. E aí eu comecei a correr atrás para aprender o mais rápido possível para acompanhar aquele pessoal. Só que nesse meio tempo eu tinha que achar uma forma de ganhar dinheiro, né? Eu estava lá sem fazer nada. Fazer nada não, né? Porque eu cheguei lá já tentando achar emprego. Só que era época inverno, não achava emprego fácil. Qual que era a região lá? Chicago. Daí eu estava em Chicago. Esse pessoal que estava lá é um pessoal daqui da minha cidade, né? Que foi para lá há muito tempo. Por isso que eu conhecia eles. Não é que é uma amiga assim que eu fiz na internet, não. Ela morava aqui do lado da fazenda nossa, essa mulher. E aí eu conhecia ela por causa disso, né? Então eu comecei a procurar emprego e deu certo um emprego de limpar a cozinha. Cozinha industrial. E é uma coisa que eu não tinha habilidade nenhuma, né? Então, eu trabalhava, lá não existe férias, né? Você não tem para de trabalhar no sábado e domingo. Lá você trabalha todo dia, domingo a domingo. E aí eu comecei a trabalhar limpando cozinha das 10 da noite e até às vezes 6 da manhã. Então eu trabalhava... Caramba! Eu começava... horário pesado, hein? Só que daí eu saía à noite, né? Pegar metrô, porque não tinha carro, ou a pé. Aí tava menos 10, menos 15... Se você tá achando frio, a gente tá aqui em Ivaí agora tá meio frio. Imagine lá. Você é doido. E daí eu sempre corria na rua, né, pra não morrer de frio, né? Então, sempre que eu tava na rua, eu tava correndo. Então, até que eu tinha até medo de alguém me pegar achando que era bandido. Daí eu sempre corria pra chegar o mais rápido possível no metrô, né? Porque eu tinha que ir do metrô até o hotel pra trabalhar. Dava 1,5 km mais ou menos. Daí eu tinha que ir correndo. E aí eu vivia aquilo lá, né? Trabalhando, limpando loja de roupa também, passeando com cachorro, e para ganhar o dinheiro, e estudando, o tempo livre que eu tinha, estudava programação. E tudo isso foi só 5 meses, mas esses 5 meses mudou minha vida de todas as formas. Porque dali, por que eu estou contando tudo isso? Porque dali eu
cheguei à reflexão de que a minha vida, eu não conseguia imaginar a minha vida sem estar perto da minha família. Sabe? Eu percebi assim, até que nos Estados Unidos eu ganho bem. Eu estava começando a ganhar bem o suficiente lá, como mesmo limpando coisas, para eu me manter lá tranquilo. E como programador, eu estava prestes a começar a trabalhar também, porque meu professor ia me contratar. Ele falou assim, Rua, você já aprendeu bastante, eu estou bem orgulhoso do teu empenho e eu quero que você trabalhe para mim. E eu vou pagar para você ter o teu visto de trabalho, né? Porque para você trabalhar nos Estados Unidos, alguém tem que ser o financiador do teu visto. Ele ia financiar meu visto para eu ir trabalhar lá. E aí eu ia ficar lá para sempre, né? Ia morar lá. E essa foi minha ideia até voltar para o Brasil. Eu voltei para cá com essa cabeça. Eu fiz a papelada para fazer tudo isso. Fiz tudo. Marquei entrevista na embaixada lá para fazer entrevista para pegar o visto de trabalho. Tava tudo certo. Só que quando eu criei junto com a minha avó e com o meu avô, eu comecei a olhar para os dois assim. Eu comecei a perceber que não adiantava, sabe? Eu focar em dinheiro ou em tecnologia, sei lá, poder tentar conquistar o mundo. Era muito vazio para mim. Não estava te preenchendo como pessoa. Não, eu pensei assim, eu fazia também terapia, né? E minha psicóloga sempre perguntava, Rua, como você se imagina daqui a 60 anos? E eu sempre comecei a imaginar sempre no futuro. E eu pensei, imagina, eu vou chegar na minha vida, na minha aposentadoria, aqui nos Estados Unidos, ganhando super bem, claro, porque eu já ia começar com um salário bom, mas e as pessoas que fizeram parte da minha vida, meus avós, meus pais, tudo, eles vão ficar para trás, eu vou ter que abandonar tudo isso. E uma frase que para mim eu sempre levo comigo para a vida é o seguinte: você sempre tem que estar se perguntando, o que é que eu estou disposto a perder por aquilo que eu quero ganhar? Sabe? Porque tudo que você quer ganhar na vida, algum sacrifício você tem que fazer. De tempo, de tudo. Então você tem que fazer uma escolha. E eu, colocando na balança, sacrificar meu tempo com a minha família pelo que eu queria conquistar, não valia a pena. Mesmo que sendo um sonho para mim, minha vida inteira eu quis trabalhar com isso. Mas percebi que não era o sacrifício que eu estava disposto a fazer. E aí eu decidi voltar para cá, ficar aqui, e nisso meu avô falou assim, já que você vai ficar aqui, eu quero que você fique no meu lugar aqui na empresa. Então meu avô, a empresa são 3 donos, e meu avô representava 1/3. Ele chegou aqui e falou para todo mundo, o Rua, a partir de agora vai ser eu aqui na empresa. O que ele falar é como se eu estivesse falando. Então eu virei, né, comecei a fazer parte da diretoria da empresa, tomando decisões importantes da empresa, porque meu avô confiava muito em mim, pelo histórico que eu tinha com ele, e mesmo ele nunca me apoiando a fazer todas as loucuras que eu fiz na vida, ele sabia que eu estava sempre empenhado em fazer o meu melhor. Então, quando eu vim para cá, no começo eu comecei a entender sobre todo o ecossistema que a gente faz parte, né? Sobre a Ervamat, sobre tudo, comecei a participar de evento, e isso daí foi me abrindo minha cabeça para tudo. Então eu tenho uma bagagem de um monte de coisa e hoje eu tô aqui, né, representando meu avô. E foi a melhor coisa que eu fiz, tomar decisão, porque meu avô faz 1 ano que ele faleceu e eu consegui passar 1 ano com ele junto e dando orgulho para ele, porque na minha família não teve ninguém do lado do meu avô que quis ficar trabalhando aqui na empresa. Isso, meu avô tinha uma tristeza muito grande, porque o sonho dele era que alguém na família dele continuasse aqui. Entendi. E aí, isso de eu ter ficado gerou um orgulho nele enorme. E foi pra mim a melhor coisa que eu fiz. Então, não me arrependo nem um pouco de ter vindo pra cá, sabe? Hoje eu faço isso com amor, com alegria e com honra. Também pra honrar, né, a memória da minha família e dar orgulho pra quem tá vivo ainda, né? Porque agora, né, tem que dar orgulho pra quem tá aqui. Caramba. Mas assim, o que você falou aqui é sobre autorrealização, né? Sim. Você deu um exemplo sobre autorrealização, né? Se preenchendo em todas as partes, né? Preencher a alma, preencher a parte, né, de trabalho, né? E tudo, o propósito, tudo se conectar e você conseguir. É aquele negócio que você acorda e fala assim, eu quero
te acorda, né, eu quero fazer isso todos os dias. Sim. Maravilhoso, cara. Porque às vezes você acha que tem escolha na vida, mas às vezes a vida, ela te coloca numa situação que você não tem uma escolha. E eu acredito que hoje estar aqui era uma coisa que eu estava predestinado a fazer. Mesmo eu lutando para não estar aqui, né, tentando ir para outros lugares, indo quebrar a cara e ir para fora, tentar empreender, parece que sempre me puxou para cá, sabe? Destino. Eu não sou de destino, não tenho muito esse negócio. Sou uma pessoa mais cética, mas é uma forma, né, de, sei lá, tentar explicar às vezes. Mas assim, com a sua idade, eu acredito que foi parte do processo. Uhum. Foi Porque ótimo. o que você entendeu, a gente estava conversando antes, lembra que eu contei um pouco sobre a minha jornada? Não existe uma faculdade, um curso, compra aqui, assista 10 aulas e entenda o processo de propósito e você entender quem é você, o que você faz, por que você existe. Não existe. Não tem. Né? E você viveu isso, cara. Sim. Você viveu isso e que eu acho sensacional que você viveu isso muito novo. Cara, muito novo, cara. Você imagina assim, pros próximos 26 anos, o que você não pode fazer com toda essa preparação sua aí? Você contou uma experiência que para qualquer pessoa comum é de, sei lá, 10 anos, 15 anos. Você viveu em 5 meses. É verdade, eu falo que eu evolui 5 anos em 5 meses. Aí, ó. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Eu sou muito fã desse tipo de coisa, né? Desses acontecimentos. E assim, tá. E hoje? Hoje, assim, como é que você enxerga as coisas além disso, né? Então, você fez essa conexão de autoconhecimento, você conectou, entendeu o global, entendeu... Então, chegamos agora. O que está sendo feito agora que já vamos chegar para onde a gente está indo? Sim. Eu acredito que hoje eu evito pensar muito e agir mais. Porque às vezes a gente acaba se perdendo muito em planejamento e não gera execução. Aí o que eu penso? Aqui na empresa ela tem várias coisas para serem executadas no caso. E hoje o meu foco aqui, como pessoa, é evoluir profissionalmente, me expor a situações que eu jamais imaginei me expor e sempre buscando crescer, né? Porque hoje eu assumi uma parte da empresa bem complexa, que é a parte do RH. Uhum. Não, gerir pessoas. que é a parte de recursos humanos. Uhum. Hoje, se for somar todas as pessoas que a gente tem aqui, vai dar época de safra, que a gente chama, né? De maio até setembro, a gente acaba tendo 80 pessoas. Entre colhedores, a parte da secagem também é terceirizada, o pessoal vem de fora aqui para secar erva, né? E fixos a gente tem 40 pessoas. É um ecossistema complexo e pessoas são pessoas. Pessoas, eu falo que o universo dentro da cabeça delas é único. É único. Cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de interpretar, a sua razão. Mesmo que você ache que ela não tem razão, ela vai achar que tem razão. E hoje está no meio desse... Está responsável por qualquer conflito que tem aqui na empresa, sou eu que intermedio. Parte de demissão, parte de problema com alguém. Foi uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo, porque eu sempre tive muita dificuldade em falar o que eu penso para as pessoas. Ou não falar o que eu penso, mas... Sabe, por exemplo, ser aquela pessoa durona, assim, que às vezes tem que falar o que a pessoa não quer ouvir? E que é importante ser falado? Falar o que é preciso. Sim. Como uma pessoa empreendedora, isso é importantíssimo você saber fazer. Mas eu não sabia. E hoje foi uma coisa que eu me joguei nessa situação. Me joguei pelo sentido de que eu mesmo falei que queria ser responsável por isso. Eu falei assim, isso aqui é uma coisa que precisa aqui na empresa ter uma pessoa mais responsável por isso. Porque já tinha uma pessoa responsável, mas ela não era tão focada nisso. E eu vou me expor numa situação que eu não tenho experiência prévia, mas que eu vou estudar o máximo que eu posso e vou tentar evoluir para que eu seja um bom RH, sabe? Que eu faça com que as pessoas aqui se sintam motivadas para trabalhar e fazer com que a empresa cresça e elas se sintam parte de tudo isso. Né? Gerar bem-estar para os funcionários. Uhum. E
E aí, então, hoje, atualmente, meu foco é esse. Crescer profissionalmente, gerar um ambiente de trabalho bom, fazer com que as pessoas se sintam parte de tudo isso, e elas são parte de tudo isso, para que a gente consiga levar para as pessoas, né, um produto de qualidade e a gente faça nossa parte como indústria de, né, fazer o mínimo, que é organizar a casa para criar bons produtos, né? Então, isso a gente só consegue fazer quando o funcionário também, o colaborador, está engajado nisso. Não adianta só o dono da empresa querer fazer as coisas se o colaborador não está com a vontade também de fazer junto. Porque eu não vou estar aqui às vezes. Sim. E daí quem vai garantir que vai continuar igual? Porque a erva mate é uma questão para manter o padrão, é difícil. Você tem que estar de olho em todas as etapas, desde a colheita, a secagem, o empacotamento, tudo isso pode alterar o sabor. O sabor, o padrão, às vezes muda o padrão do empacotamento, mexe na máquina lá sem autorização. Pode acontecer N fatores. E se você não fazer a pessoa estar engajada em fazer a coisa, não vai dar certo. Então, isso que hoje é o meu objetivo, né? Tudo baseado ali nos processos, aí todo mundo segue o processo e uma cartilha, vamos falar. Isso sempre já existiu. Eu falo que aqui, cada um sabe o que tem que fazer. Porque tem gente aqui que já é a 4ª geração de funcionário. Nossa! Tipo, o bisavô dele já era funcionário do meu bisavô. E aqui na fazenda, todas essas casas que você vê ao redor, são tudo... Aqui já é toda a Bitumirim, né? Tudo que você vê de casa aqui faz parte da fazenda. Essas casas aqui a gente cede para os funcionários morarem. Então, às vezes, morava o avô dele, morou o pai e agora mora ele. E o filho dele agora tá trabalhando aqui na empresa também. Então, eles se criaram nesse meio, eles sabem exatamente o que tem que fazer. A gente não precisa ficar olhando cada etapa. Todo mundo aqui sabe como que é cada coisa. Então, Já fez a BrainNet, já? Isso. Já se conectaram... Futebol americano. O quarterback não precisa nem ver a linha de defesa, que ele sabe onde está tudo acontecendo. E aqui a rotatividade é 0 também, sabe? Muito raro alguém sai daqui para ir para outra empresa. Aqui a pessoa só sai quando ela se aposenta. Então elas passam a vida inteira trabalhando aqui. A gente tem várias pessoas aposentadas já que ainda continuam trabalhando. Tem 7 pessoas aposentadas aqui. Caramba, ela se aposentou e continuou trabalhando. Ela optou em continuar trabalhando. Então, são pessoas assim que entendem da erva mate assim, num nível absurdo, né? Como funciona todo o processo. Muito mais do que eu. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muita humildade de entender, eu não sou a resposta para as coisas, eu não vim aqui para ordenar nada, eu vim aqui para conversar, entender cada processo e ver se eu consigo melhorar ou alguma coisa, sabe? Mas nunca dizer para eles qual é o trabalho que eles têm que fazer. Então eu converso muito com os funcionários, eu aprendo os processos toda hora, alguma coisa nova eu estou aprendendo com eles. Porque eu sei que a resposta do que eu preciso está neles, não em mim. Sabe? Porque eu não tenho a bagagem que eles têm. Então você tem que ter muita humildade também para você coordenar esse pessoal, né? Sim. Hoje eu atuo em várias outras coisas, né? Ajudo na parte de coordenar os colhedores, em geral, assim, né? Eu sempre estou coordenando as coisas, parte de produto. Agora a gente está fazendo produtos novos. Eu quero começar a inovar na parte do tereré. Então, aos poucos, assim, eu tô indo nas outras áreas também para dar uma ajuda, né? Melhorar cada coisa. Que com a visão interna você consegue pegar o global, o que está acontecendo. E agora também um dos objetivos que eu tive de entrar no grupo vamos lá. Foi para entender como é o comportamento do consumidor lá fora. Porque, igual eu falei para você, hoje a Bitumirim ela é uma empresa muito regional. A gente vende aqui na região, é uma venda constante, a gente sempre teve aquele mesmo quantidade de venda e não sobe muito, não desce. Quem toma a nossa erva é um cliente fiel. Então minha família entrou numa questão assim mais de, como é que fala? Estagnou. Isso, entrou num conforto. Parou, isso. Travou. Todo mundo está num conforto, a venda continua acontecendo mesmo a gente não investindo nada em marketing, as coisas funcionam e realmente se manter assim vai funcionar igual. A gente vai continuar mantendo a empresa saudável,
financeiramente e tá tudo ótimo. Mas eu vejo que a gente consegue mais, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca me aceitei tá bom, entende? Tipo, tá estagnado. Eu sou apaixonado por crescimento. Sempre fui apaixonado por evolução. Então hoje meu foco não é, eu quero faturar mais. Não. Meu foco é me desenvolver como pessoa, desenvolver a empresa, desenvolver produtos, levar coisas com qualidade e crescer, tipo, simplesmente pelo fato de eu ser apaixonado em ver as coisas melhorarem, ficar melhor cada vez mais. Então não é pelo fato financeiro, não é por nada disso me motiva, né? Porque igual eu falei pra você, eu sempre fui uma pessoa filantrópica que não cobrei nada por muito que eu fiz na minha vida. Já fui até presidente de ONG, então sempre fiz muito trabalho social e hoje eu vejo isso como um trabalho social também para mim. Só que, claro, comercialmente, né? Levando produtos de qualidade, o máximo que eu posso para as pessoas. Mas o fator crescimento para você tá muito também. Isso é uma pergunta relacionado à questão do impacto também, né? Sim, o impacto que isso aqui tem na vida das pessoas. Não, e assim, vamos pensar, tudo que você acabou de descrever para mim. Você olha o impacto interno e fala assim, peraí, se eu fizer isso daqui, eu consigo fazer mais 2 de impacto de pessoas, mais 2x. Eu consigo dobrar o número de pessoas que trabalham com a gente. Exatamente. Né? Consigo pagar melhor. Consegue pagar melhor? Consegue, né? Consegue dobrar, eu exagerei, mas, por exemplo, eu consigo trazer mais uma família e com isso trazer outra família, né? Então, valorizar. A gente sempre tenta valorizar o máximo que pode. Tanto que hoje aqui na cidade a gente tem a maior média de salário da região. Né? Então é uma empresa que paga muito bem. Tanto começa com um salário bom, como são pessoas que têm muito tempo de casa. Então o salário delas foi aumentando ao longo do tempo. Por isso que são pessoas assim que vivem aqui, todas elas têm carro, tem mais de uma casa, tipo, elas moram aqui, né? E tem mais uma casa na cidade, então eles são pessoas assim que têm uma vida boa, né? Então é isso que é bacana, é ver os funcionários nossos crescendo, prosperando. Prosperando. E conforme a empresa prospera, todo mundo tá prosperando junto. Exatamente. Cara, isso é maravilhoso, pô. É muito gratificante. Putz, cara, que legal. Você vê, ainda bem que eu deixei pra conversar com você essas coisas mais profundas agora, né? Sim. Você imagina, cara, se você tivesse me falado ali antes, putz, e aí não tá a câmera gravando. Sim. Mas sensacional, cara. Tá, então, aonde nós estamos, agora, como é que você enxerga o futuro? No sentido de... Talvez a gente acabou de falar um pouco aqui, né? Se desenvolver e conforme vai crescendo, vai... agregando cada vez mais, né? Exatamente, tipo, não ser uma empresa que vai enriquecer uma família, é uma empresa que vai gerar valor para o setor como um todo, que vai levar a erva mate não só na cuia, mas como de outras formas de consumo que já existem, né? A gente exporta faz 15 anos erva mate que tá longe de ser para chimarrão, é para cosméticos. Conta essa história. Então, a gente exporta ela faz 15 anos, desde 2009, e essa erva a gente usa não a gente usa, né? A gente exporta ela pura folha e lá eles extraem o óleo para fazer cosmético. Então, a erva mate ela tem tanta utilidade e tem uma versatilidade de produtos tão grande que então isso mostra que a gente não está construindo só uma empresa, igual eu falei assim, jamais é para enriquecer uma família, é para fazer com que todo mundo cresça junto. Que a gente investe na educação do nosso funcionário, a gente tem sala de aula aqui, né? A gente sempre tá fazendo eles fazerem curso. Agora eu tô buscando fazer eles se formarem no ensino médio, para quem não tem, através do EJA e o Enseja. A gente sempre está buscando evoluir todos eles. E por quê? Até por conta da exportação, a gente tem um certificado chamado FFL. E esse certificado se chama Fear for Life, que significa Justiça para Viver. Hoje, para você entender o cenário do mundo da erva mate, a gente tem quase 500 empresas da erva mate no Brasil. 30 dessas empresas são exportadoras. Então, menos de 10% já fazem exportação. E a Bituminim faz parte desses menos de 10%. E desses 10% que fazem exportação, só 5 empresas têm certificado FFL. Então, a Bituminim mais 4. As outras 4 são empresas bem famosas, tipo a Guayaqui, né?
que ela manda para os Estados Unidos, então eles também pedem certificado para ela. Tem a erva mate São Mateus, que é uma ervateira grande de São Mateus. Tem outras também que eu já esqueci o nome. Mas o que esse certificado faz com que a empresa ela se modifique por completo? Esse lugar aqui existe por conta disso. A partir desse certificado que foi construído aqui. Por quê? Esse certificado é um certificado internacional que ele atua em 3 frentes com a empresa. Ele atua ambientalmente, socialmente e economicamente, na parte mercadológica, né? Então, o que ele faz? Eles auditam a empresa todo ano para garantir que quem está lá fora, a empresa que está lá fora comprando a nossa erva daqui, ela está comprando uma erva de uma empresa que ela é correta e ela garante que ela não desmata a floresta, que ela valoriza os funcionários, que ela dá IPI, que ela paga todo mundo certo, que os funcionários aqui são bem tratados, que a gente paga os nossos fornecedores de maneira correta. Então, porque imagine, uma empresa lá de fora, ela não sabe que empresa que eles estão comprando às vezes a erva mate, né? Eles só compram a erva mate, pegam o preço que for, eles focam em preço. A erva mate mais barato que tiver, eles compram. Mas essa empresa que a gente vende não é assim. Para eles não importa o preço. Eles até falam, a gente pode aumentar o valor do que a gente paga para vocês por quilo, desde que vocês justifiquem que vocês estão contribuindo para que todos esses 3 pilares estejam sendo cumpridos. Que é o social, econômico e ambiental. E ambiental. Impacto ambiental positivo nessas 3 coisas. Sim. E então a gente tem uma auditoria bem pesada todo ano. A gente acabou de ter uma agora, semana retrasada. E foi a primeira vez que a gente teve nenhuma não conformidade. Uma não conformidade, por exemplo, ele vê, vi ali uma pessoa sem EPI, uma pessoa estava sem botina correta, a botina é correta para o trabalho. É uma não conformidade. Ou faltou um extintor em tal lugar, ou tinha alguma coisa naquele extintor ali errada, não foi trocado o extintor na data certa. É uma não conformidade. Então ele vem aqui, fica 2 dias avaliando tudo, andando por tudo, entrando nas plantas industriais, andando no mato, vendo documento. Se for somar toda a página de documento que a gente deu para ele, dá umas 1000 páginas, assim, é muito documento. Caramba! Muito documento sobre tudo. E foi a primeira vez que a gente teve nenhuma não conformidade. É claro, vários anos tendo auditoria, vários anos tendo não conformidades, e vários anos você melhorando cada coisa que ele pedia para melhorar. Então... tipo assim, a primeira vez ele veio aqui, aí você fala, não, a próxima vez você não vai me pegar nessa não. Aí vocês vêm aqui, organizam tudo a casa, quero ver agora. Aí ele vem aqui e cria uma nova regra. Sempre tem alguma coisa. Aparece o VAR aqui do nada, uma nova regra aqui. Então é muito complexo, mas a gente consegue se dar bem, porque a gente tem muito esforço nisso. Várias pessoas aqui vivem pensando na auditoria, como eu. Então eu passo o ano inteiro já pensando na auditoria, fazendo ata de reunião, fazendo um monte de coisa. E então o auditor sempre elogiou a gente, falando que das 5 empresas que ele audita, porque ele é o que audita todas elas, ele fala que a que mais tem questão de documentação completa é a gente. Mas porque muitos anos de muito esforço. E agora a gente tem que manter tudo isso. A gente chegou já no auge da não conformidade, já solucionamos quase todos os problemas. Agora tem que tentar manter. E qual que é o benefício de ter esse certificado? Claro que a gente tem benefício por conta disso. É um certificado super caro de manter e de ter o certificado, mas qual que é um dos benefícios que a gente tem? O produto nosso, ele valoriza, agrega valor. Não no chimarrão. O chimarrão não tem o certificado. O certificado é só para a erva que vai para exportação. O valor aumenta daquele produto e você tem 5% do valor que você vende que é convertido em dinheiro para você investir na sociedade de Ivaí. Então a gente tem um fundo que a gente chama Fundo FFL, que ele é gerido por um comitê de 5 funcionários que votam, fazem reunião e decidem para onde vai aquele dinheiro. E esse dinheiro a gente destina para várias causas sociais. Por exemplo, a gente fez um abrigo de lixo numa comunidade que não tinha, que era uma bagunça de lixo espalhada por tudo quanto é canto. A gente fez um abrigo lá para eles separarem o lixo e a prefeitura coletar. Agora a gente está fazendo um parque sensorial para crianças que têm autismo na APAI.
A gente vai até fazer reunião agora na quinta-feira para finalizar esse projeto, para começar, né, a dar entrada no projeto. A gente vai fazer uma estufa para uma escola que tem ensino de técnico em agrícola, para eles terem uma estufa para aplicar os conhecimentos na prática, com esse dinheiro também. Então, esse dinheiro vai para começar também a pagar curso, faculdade para funcionário nosso, curso de tecnificação, tipo técnico em mecânica industrial, técnico em elétrica. E aí, então, esse dinheiro, esse certificado, ele consegue fazer com que toda a sociedade de Ivaí ganhe, os funcionários ganhem também, porque a gente tem isso aqui graças a isso, o bem-estar deles, no caso. Então, esse certificado é muito difícil de manter, muito difícil, muito caro de você ter ele, mas como, igual eu falei para você, a gente pensa no bem-estar de todo mundo, e a gente sabe que esse certificado aqui vai fazer com que todo mundo saia ganhando. É maravilhoso trabalhar em cima dele e saber que a gente está fazendo as coisas pelo bem da natureza, pelo bem das pessoas, pagando bem quem fornece água para a gente. Então, tudo isso, todo mundo sai ganhando. É uma coisa, então, que... né, e a gente é auditado para comprovar se realmente a gente faz isso ou não. Nossa, tem toda uma complexidade, né? Muito grande. Cara, você vê, assim, o meu papel é muito na ponta, né? Então eu não tenho muita noção do bastidor, né? Agora eu tô tendo um pouquinho mais de noção, indo atrás de informações, né? E tentar conectar vocês, né? Que fazem o trabalho no campo, vocês que prepara tudo com o consumidor, né? Então meio que a gente vai ficar no meio do caminho só distribuindo a posse de bola, sabe? O meio campo raiz ali, assim, só, né? Apresentando. E, cara, é maravilhoso. Eu penso assim, e toda vez que eu entro e começo uma conversa, eu falo, cara, dá pra tirar mais informação ainda, mais informação. Caramba. E com relação... Bom, nós temos um grande problema no nosso setor, que é o problema que eu chamo... É um problema, vamos falar que é um problema bom, que é o desafio da gente atrair novos consumidores. Sim. Para você, como é que é a sua visão sobre novos consumidores? Qual que é a estratégia? Qual que é assim, o que vocês têm pensado? O que vocês têm discutido? Para onde que a gente pode ir? Se é interessante ir em grupo, né? Porque acaba ficando mais fácil, né? Ir em grupo, ou não, ir segmentar um público, né? Nós conversamos um pouco sobre, né, a ideia de segmentar público. Mas qual que é o que está sendo conversado hoje? Tá. É uma questão bem ampla, né, para a gente conversar. E tem a minha visão, tem a visão do setor, tem a visão da nossa empresa, tem várias visões. Eu acredito que, primeiro eu vou falar a visão do setor que eu vejo, que eu participo de reuniões, né, em questão de setor, representando o Bitumirim. Tanto com a Câmara Setorial da Erva-Mate, né, que é a Câmara Setorial é um órgão responsável de unir todos os sindimates que tem, né, sindicatos de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para que todas essas regiões se unam e comuniquem para o governo o que eles querem ou não, né? Que o governo faça por nós, pela indústria. Legal. Então, o setor ele precisa sempre da ajuda do governo para ajudar a chegar no que eles querem, né? Um objetivo em comum que toda a indústria tem. E hoje está tendo uma dificuldade do setor se organizar para chegar num objetivo em comum entre todos. Eu acredito que não tem uma união do setor em relação a conquistar novos tomadores de chimarrão. Eles não estão tão preocupados com chegar a mais pessoas, sabe? Na região do Paraná, que é o que eu participo, e a gente tem uma união forte também, o debate nosso não é chegar em mais pessoas, daqui do Paraná estou falando. O debate nosso é tentar garantir qualidade do nosso produto para quem já consome. E se alguém for tentar tomar um chimarrão, ele vai já chegar consumindo algo de qualidade, sem saber que aquilo de qualidade tem.
Porque se você no mercado aí tá cheio de marca que não segue nenhum critério de qualidade, que faz erva de qualquer jeito, se chegar um novo consumidor que nunca tomou, vai tomar pela primeira vez uma erva e já pegar uma erva de baixa qualidade, pode ser que essa pessoa nunca mais queira tomar chimarrão. É muito sensível, a primeira experiência é muito sensível. Então, o Paraná, pelo menos eu tô falando, o que nosso setor sempre está discutindo vamos criar padrões de qualidade, que a gente chama PIC, que é padrão de identidade e qualidade, para que a gente consiga fazer com que as indústrias garantam a qualidade do produto e que quando alguém novo experimente, goste e fique e entre para esse mundo, porque vai saber que sempre está consumindo algo de qualidade. Já as outras regiões, daí entrou em embate muito forte com as outras regiões, porque isso já foi, eles falam assim, eu sou antigo, já vivi isso antes, já foi tentado antes, com a PN1, PN2, PN3, né? Aquele padrão que a gente fala de porcentagem. Sim. E isso só dificultou o setor, acabou que todo mundo passou por vários problemas. Acabou criando certas barreiras. E isso dificultou tudo. Então acabou que o setor como um todo ficou com o pé atrás de querer tentar colocar qualidade no produto. Então foi uma coisa assim que ficou um clima pesado, sabe? Entre as regiões agora. Tô falando de coisa bem recente. Tá. Por conta de vocês revirarem... De tentar puxar novamente isso. Tentar puxar um padrão de identidade. A gente acabou tendo um embate muito com o Mato Grosso do Sul, principalmente. Porque a gente começou a colocar... Uma das coisas que gerou mais conflito foi decidir que qualquer produto com erva mate deveria ter mais erva mate do que palito. Aí você já imagina o que deu briga, né? A questão de porcentagem de como o Mato Grosso do Sul consome o tererê. O tereré, né? Eu falo tererê, mas... Não tem problema não. Pode ficar tranquilo, eu não fico ofendido, não. Tá. Pode ficar tranquilo. E aí já teve esse embate, então você vê como já teve uma coisa complicada ali em questão de visão de erva mate de uma região para outra. Né? Por conta de que o consumo de vocês, que você é do Mato Grosso do Sul, é diferente do nosso, né? Então teve esse embate aí, questão de porcentagem de palito, deu um monte de briga, ainda não tem nada definido. Então essa visão de conseguir novos clientes está meio dificultada por isso, por essa briga do PIC. E então essa visão do setor, uns setores querem deixar do jeito que está, outros setores querem controlar mais, e desse jeito tá, sabe? As coisas estão meio... É bom essa briga, igual você falou assim, são coisas ruins que acontecem para que às vezes o setor se fortaleça mais e isso faz com que quem vai sair ganhando no final é o cliente. Eu vejo. Na briga da indústria, quem sai ganhando sempre no final é o cliente, porque aí sempre alguma coisa muda. Não vai ser do jeito que o Mato Grosso do Sul quer, não vai ser do jeito que o Paraná quer, não vai ser do jeito que o Rio Grande do Sul quer. Mas alguma coisa melhor vai ter, eu acredito. E a partir disso, eu acho que a gente consiga conquistar mais clientes, né, melhorando a qualidade da erva. E eu agora vou falar minha visão. Essa visão da indústria, eu vou falar minha visão. Que eu sou bem acostumado já em pensar como conquistar pessoas novas. Porque quando nós estamos na mesma jornada. Quando eu estava com startup, eu tinha que pensar o seguinte: quem que usa aplicativo para aprender a programar? Eu tenho que encontrar esse pessoal. Então, como a gente hoje tenta minerar novos tomadores de chimarrão, eu tentava minerar clientes para o meu aplicativo. E eu tentava mapear que tipo de público tinha interesse. Lembra também quando você comentou sobre aquele rapaz lá na Bahia, no interior da Bahia, você falou assim, é um adolescente que gosta de futebol, que ele viu o mestre tomando chimarrão e agora quer tomar chimarrão? Eu tinha que imaginar esse mesmo fluxo para pessoas que poderiam usar meu aplicativo. A pessoa que foi para o YouTube aprender programação, não conseguiu aprender programação, vai buscar uma solução mais simples, vai cair no meu aplicativo. Então sempre eu tive essa questão na minha vida muito clara de buscar qual é a jornada do cliente, né? Como que eu faço uma pessoa que nunca viu aquele produto se tornar um consumidor daquele produto, e a partir da vez que ele consome a primeira vez aquele produto, como é que eu faço ele continuar consumindo aquele produto? Sim. Porque não adianta só chegar até ele tem que ser uma pessoa que vai se fidelizar àquele produto. E então sempre eu tive esse pensamento. Só que eu tenho uma certa frustração, sabe?
pessoal de encontrar pessoas novas para consumir coisas que eu crio. E o que eu percebi? Às vezes o caminho mais fácil para levar a erva mate para o mundo, mas isso estou falando como indústria, não como vendedor do chimarrão, é às vezes você mostrar para indústrias que elas podem adicionar o chimarrão nos produtos que elas já vendem. Como eu falei para você, a gente não vende erva mate faz 15 anos para produto cosmético? Sim. Mas tem lugar que não sabe que pode adicionar erva mate nesse produto. Ou além da cuia. Isso. É o que a turma usa. Às vezes eu acho que o consumo da erva mate ela pode se estender maior, eles aprendendo a agregar a erva mate no produto que eles já têm pessoas consumindo, porque ela só vai adicionar só mais um elemento daquele produto. Mas os clientes já estão feitos, entende? Não é precisar criar uma demanda, a demanda já existe. Eu acredito que às vezes o consumo de erva mate pode ser maior se a gente focar mais no B2B, né, que é empresa para empresa. O B2B é o business to business, né? Então, empresa para empresa, do que empresa, eu aqui como para o cliente, sabe? Eu acho que o esforço é menor como empresa, tô falando. Eu vou gastar menos dinheiro, menos esforço, porque se eu conversar com uma empresa aqui e ela topar a ideia de comprar minha erva mate para colocar no produto dela, eu posso vender, vamos supor, 100 mil quilos lá para ele, todo ano. Eu conversei com uma pessoa e eu gastei, sei lá, só meu deslocamento até aquela empresa para conversar. Esse foi meu investimento. Agora, imagine para eu conquistar 100 mil pessoas para consumir esse chimarrão. Sempre para consumir 1 quilo de erva, né? 100 mil quilos de erva, cada uma pessoa comprar 1 quilo de erva novo. Primeira vez que ela vai comprar uma erva mate. Se entende que o esforço de tempo e dinheiro é maior para você vender para 100 mil pessoas que vão consumir 1 quilo do que eu vender 100 mil quilos para uma empresa só? Então, eu cheguei à conclusão que, às vezes, a minha visão como empresa, através da Bitumirim, claro, sempre ter a nossa parte de comércio, de cliente e tudo mais, do cliente final, né, vender para o cliente final, mas tentar focar também na parte B2B, vender para empresas que querem comprar erva mate. Eu acho que é um bom caminho, sim. É um bom caminho. Que é o que a gente já faz, né? Então, só ampliar isso daí. Isso que a gente já faz. Porque também tem um motivo. Às vezes, o cliente não valoriza a erva mate como deveria. Não, vamos supor, hoje a erva mate é um produto relativamente barato e acessível. Só que, quando tem um monte de empresa brigando por preço, que a gente chama de mar vermelho, onde o preço menor é quem ganha, e as pessoas não valorizam aquele produto, acaba que a própria indústria ela perde porque ela não consegue valorizar o funcionário dela, ela não consegue melhorar a empresa, não consegue nada, porque ela sempre está brigando por preço. Então ela tem um volume grande de venda e o lucro muito baixo. E isso faz com que ela fique presa num loop infinito sem conseguir se desenvolver. Hoje a gente só tem isso aqui porque a gente vende lá para fora. E porque eles pagam muito bem por isso. Porque eles valorizam. Entende que você às vezes tem que vender para a pessoa que vai valorizar teu produto? Porque isso faz com que não só o teu produto valha mais, mas você consiga ajudar, igual eu falei, ajudar a pagar melhor as pessoas, a melhorar o ambiente de trabalho. Todo mundo sai ganhando quando alguém valoriza mais o chimarrão. Então, se a gente agregar valor na erva mate, isso é ótimo. Não só como chimarrão, mas como outras coisas que podem ser usadas, né? Eu creio, assim, eu creio que não é uma coisa não exclui a outra. Sim. Mas o foco é importante. Sim. O foco é importante, realmente é importante. Porque assim, eu penso, que aí já é minha opinião, né? A minha opinião é que existe um mar de pessoas que não conhecem, né? Sim. Isso eu entendo completamente. Né? Só que aí esse mar de pessoas eu falo, tem que ser uma união de todos, sabe? Porque não adianta nada eu, Bitumirim, só eu, Bitumirim, sozinho, nadando lá, tentando conquistar novos clientes e eu não vou ter força. Sim, é complicado. É porque assim, tem um efeito, aí também é opinião minha, que é o efeito similaridade, né? Familiaridade. Então, por exemplo, você vai lá no supermercado, tem um pacotinho.
Aí a pessoa passa e olha, só tem um pacotinho. Aí você imagina isso no interior de Minas Gerais. A pessoa quer tomar viu alguém tomando tereré, viu na novela. Aí ele vai no mercado. Será que tem erva mate aqui? Aí ele chega lá, tem um pacotinho. Aí ele fica, a objeção dele é, será que esse daqui é o melhor caminho? Será que esse daqui é o melhor produto? Tá, vou testar. Aí às vezes aquele pacotinho que tá lá é um pacotinho que tem uma grande ramificação. E aí a hora que ele pega aquele pacotinho, não é uma primeira melhor experiência. Às vezes pega até uma descansada, né? Ou uma descansada, né? Mais amargo. Que assim, não é uma primeira melhor experiência, é aquela experiência que... eu digo que a primeira melhor experiência, ela não pode ser limitante, sabe? Ela não pode dar uma impressão nem ruim nem boa. Tem que ser assim, pô, normal. A pessoa tem que se sentir normal. Né? Se sentir bem, beleza. Agora, se ela se sentir ruim com aquela experiência, aí é complicado a gente virar depois, né? Sim. Mas o ponto é que eu acredito em familiaridade. Então, se essa pessoa chegasse lá e já tivesse 10 marcas, ela vai pensar, pô, tá todo mundo tomando esse negócio aqui, vou tomar também. já cria aquele familiaridade. E para fazer isso daí é só todo mundo junto. Sim. Não tem outra forma. Mas eu creio muito também no caminho da comunicação. Que é onde a gente tem tentado atuar. Que é o quê? Gerar conteúdo massivo falando sobre isso. O máximo de pessoas. Porque daí, quando a pessoa entrar em qualquer lugar, ela vai ter contato com o conteúdo. A chance aumenta, né? Uhum. E com isso, com contato com o conteúdo, informação, a gente melhorando isso, aí vai vir a curiosidade. Então eu não sei. Eu acho que tudo funciona. Tudo. Mas de maneira intensa. E eu vejo que o produto que tem maior capacidade de fazer isso, sabe, de gerar a melhor primeira experiência para as pessoas, na minha opinião, e que é um produto abrangente para o Brasil inteiro, que só, igual a gente fala, às vezes até numa reunião a gente falou isso e os caras concordaram. A Invest Paraná, ela busca empresas para levar para fora, participar de eventos no Canadá, na Índia, não sei onde tanto. E aí a gente falou para eles assim, por que em vez de a gente ficar pagando para ir para Canadá, para Índia, por que a gente não faz um evento no Nordeste, no Norte, em São Paulo? Não precisa subir muito. Vamos começar em São Paulo. São Paulo. Só de a gente aumentar 10% de venda da erva mate em São Paulo, olha quantas pessoas tem. Tem 50 milhões de pessoas lá, só no estado, que é 1/4 da população brasileira. Por que a gente ficar sonhando com Canadá, com Índia, se aqui tem que ser investido aqui? E aí... eles pensaram, realmente, vamos começar a focar aqui, vamos ver um evento legal ano que vem em São Paulo. Eles já estão vendo um evento para a gente participar. E começar a levar erva mate para esse pessoal. E eu acredito que o produto que tem maior capacidade para chegar nesses mercados é o tereré. Sabe? Eu vejo o tereré como um produto assim, muito de entrada, que agrada a todas as idades, todos os paladares, não é algo que assusta, é algo fácil de ser preparado. Não tem muita complexidade de cevar um chimarrão, de entupir a bomba. É uma experiência cliente mais tranquila. Um copinho ali, igual eu já fiz evento, né, onde eu coloco um pouco de tererê, coloco um canudinho com um filtro embaixo e enche de água. O pessoal vai numa caixa de água lá, que eu coloquei várias torneirinhas, enche a água ali e toma tererê. Daí ele toma um sabor, joga fora e pede para colocar outro sabor. Cheio de criança, adolescente tomando. Tipo, foi mais de 1000 pessoas aquele dia pegando tererê. E todo mundo amou, todas as idades, idoso, criança, tudo. Então é um produto, assim, muito top, sabe? E que eu vejo muito potencial. E se eu fosse para começar a direcionar a Bituminim para investir em algo que tem um poder de abrangência maior nacional, seria o tereré, que é uma das coisas que eu já estou fazendo, né? Iniciando o processo. O processo. Bom, é isso. Não tem... A familiaridade. Eu acho que a dificuldade é familiaridade e comunicação, marketing mesmo, que a gente vai entrar muito nisso de produzir, fazer a tal da produção cultural, né? Que dizem. É isso, é contar histórias, trazer informação e ir atrás dessa turma aí. Eu não vejo barreira nenhuma, né? Pra mim é tudo
por que você ainda não está tomando, né? Sempre pensa assim. Mas é isso. Então, agora, por exemplo, a gente pode pensar agora, para onde que a gente está indo, então? Né? Então, a gente está, ao mesmo tempo que a gente... É louco que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa. Porque são coisas que às vezes não se comunicam. Não se comunicam, cara. A indústria não se comunica com vocês, a comunicação, que com o cliente final também não se comunica, e a parte de pesquisa também não se comunica, e nem o governo. Então são várias bolhas, com pensamentos diferentes um do outro, sem uma interligação clara entre eles, e cada um pensando de um jeito diferente. Então às vezes não tá todo mundo indo para a mesma direção, sabe? Tá meio... ainda tá todo mundo correndo para um lado, eu olho para cá, tem um pessoal aqui fazendo grupo e se mobilizando para uma coisa. Daí eu olho para cá, tem um grupo igual você, se mobilizando para uma coisa. Sabe, eu tô aqui observando vários grupos, vários interesses diferentes, e eu acredito que a gente precisa agora juntar, sabe? E eu acredito que o melhor meio é através da comunicação. Juntar tudo isso e começar a trabalhar junto, sabe? Todos esses pilares assim que fazem o setor armado existir, para que a gente consiga chegar num lugar. Massa. Você gostaria de deixar mais algum recado aí? Deixar mais alguma informação? Lembrando que é o seguinte, o Mate-Papo, ele pode vir te visitar sempre que possível, é óbvio. Sim. Você pode ficar tranquilo, não. Essa aqui é só a primeira vez que a gente está conversando. Eu pretendo refazer com todo mundo e conversar o tempo todo, porque cada ano eu mudo bastante. Exatamente, ainda mais você que tem uma história de 5 meses, 5 anos, 5 meses, você imagina, daqui a um ano. Já viveu 10 anos em um ano. E talvez até lá eu já tenha mais claro muita coisa também, sabe? Porque eu sempre estou em vários âmbitos, né? Eu estou na parte de pesquisa, estou na parte da parte política da Ervamate, então às vezes eu vou ter respostas que hoje eu não tenho. Sim, com certeza. E coisas que você quer falar também. Assim, a nossa audiência sempre vai estar aí para quem quer falar. Então, você gostaria de deixar já algum recado, um recado final, alguma coisa que eu não tenha falado? Um recado final é difícil, né? A gente pensar numa coisa em específico, mas para quem assistiu tudo, que deve ser uma porcentagem pequena, né? De quem assistiu inteiro o vídeo, então eu já admiro quem chegou até aqui e assistiu toda a nossa conversa. Eu espero que de alguma forma o que eu falei tenha feito essa pessoa que está assistindo aprender alguma coisa, refletir alguma coisa e agregar alguma coisa para ela. Né? Que meu objetivo é agregar. Então eu sempre estou pensando em o que eu falar aqui, como vai agregar na vida dela. Talvez com esse pedacinho de 1 hora, né, não vai ser o suficiente. Então eu acredito que se a pessoa tiver a fim de aprender mais, eu vou sempre estar aberto para responder e que elas possam vir até mim através do grupo, através de Instagram, qualquer coisa, que eu vou estar disponível para contribuir, né? Inclusive já deixa aí os contatos, né? Para quem quiser tiver dúvida, mandar o direct, você pode deixar aí. No Instagram é bem fácil me achar, é Juan Neivert, e Juan é com J, né? É Juan espanhol, então é com J, e Neivert é normal e TH no final. Então é um nome meio difícil de fazer, mas acho que se colocar... Não, pode ficar tranquilo que a gente vai deixar aqui. Deixa no vídeo e na descrição. E nos grupos eu vou sempre falando, então. E pedir pra turma também seguir a Bitumirim, né? É isso aí. Não seguir só o Juan, seguir a @Bitumirim também. Bitumirim? Bitumirim Ervamate, se não me engano. Se colocar lá Bitumirim, vai achar. E logo a gente vai ter site também, então vai ser mais um lugar para aprender um pouco mais sobre a empresa, sabe? Que ali no Instagram não tem muita coisa, não é muito de mexer com isso, mas ao longo do tempo vai melhorando. Beleza. E para você que chegou até aqui, se inscreve aí no canal. Se você tiver alguma dúvida aí, escreve nos comentários ou vai atrás das redes sociais aí. Segue a turma, entendeu? E eu preciso que, assim, a partir de agora, eu vou pedir para você que mais apoie ainda. Eu sei que a galera é bastante engajada do canal aí, certo? Eu agradeço
Primeira vez que eu tô aparecendo aqui para vocês. Obrigado pela paciência de vocês, né? E assim, e é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Valeu e até a próxima.